Hoje vou mostrar a vocês uma estratégia de scalping extremamente confiável, repetível e mecânica, chamada Touch and Turn Scalper, que aproveita os primeiros 90 minutos da abertura do mercado. Meu nome é Cal e opero no mercado há mais de 20 anos. Quando eu tinha 19 anos e competia no campeonato sueco de trading de ações, o vencedor, que me derrotou e mais tarde se tornou meu mentor, usava exatamente essa estratégia. No vídeo de hoje, vou apresentá-la da mesma forma que ele me mostrou em 2010 e da mesma forma que ensinei a centenas de traders desde então. Todos nós a usamos diariamente para fazer operações sólidas há anos. Vou mostrar como operar com o Touch and Turn Scalper em apenas 3 passos simples. Depois de explicar os 3 passos, vou aplicar o processo em um mercado real para que vocês saibam como fazê-lo. Vamos começar. Eu simplesmente adoro essa estratégia e a maioria das pessoas para quem a mostro também gosta, porque é mecânica, direta e não requer nenhuma estrutura complexa. O primeiro passo é aplicar Fibonacci na faixa de abertura. Então, primeiro abra o ativo que você está negociando em um gráfico de 15 minutos. Por motivos nostálgicos, vou usar a Netflix, assim como meu mentor fazia em 2010. Funcionava com qualquer ativo, basta garantir que seja um gráfico de 15 minutos. A partir daí, deixe os primeiros 15 minutos da abertura do mercado passarem, permitindo que a vela de abertura feche completamente. Assim que a vela fechar, use a ferramenta de desenho de retratação de Fibonacci. O que queremos fazer aqui é desenhar os níveis de Fibonacci do ponto de preço mais alto que vemos, ou seja, o topo desta semana, até o ponto de preço mais baixo que vemos, que é o fundo desta semana, e então estendemos para o futuro. E isso é tudo para a primeira etapa. Eu disse que seria simples. Agora temos 3 níveis de preço diferentes dentro da faixa. Para esta estratégia, porém, estamos interessados apenas nos níveis de 38,2 e 61,8. Esses são os níveis de lucro-alvo que usaremos nesta estratégia. Mas por enquanto isso é tudo o que você precisa fazer. Basta desenhar a retratação da faixa de preço de alta para baixa e estendê-la para o futuro. Agora vamos para a segunda etapa, que é crucial e está presente em todas as minhas estratégias de faixa de abertura. A etapa consiste em confirmar se a vela de abertura é o que chamamos de cabo de liquidez. Então muito provavelmente é isso mesmo, e explicarei o porquê em breve. Se for, estamos diante de algo especial. Uma vela de liquidez é qualquer vela rápida e agressiva que se move para cima ou para baixo. A direção não importa. É rápida, forte e se move decisivamente em uma direção. Mas é mais do que apenas uma vela, é na verdade um evento emocional, e é aí que reside a diferença. Quando traders do mundo todo veem essas velas, seu primeiro instinto é perseguir o movimento, com medo de perder a oportunidade de negociação. E é exatamente para isso que essas velas são projetadas: atrair traders de varejo inexperientes para criar a liquidez necessária para que as grandes instituições entrem e saiam de suas grandes posições. Portanto, esse movimento precisa acontecer para que as grandes instituições entrem e saiam. E é por isso que você as vê quase todos os dias. Isso geralmente envolve um impulso agressivo do preço em uma direção para acionar vários stops loss de traders de varejo. E esses stops loss acionadas geram a liquidez necessária para que as instituições preencham suas posições sem movimentar o preço drasticamente. Então, sem essa liquidez manipulada, os grandes investidores não conseguiriam operar em grande volume sem impactar negativamente seus níveis de entrada e saída. A melhor explicação para isso vem do nosso falecido Dr. David Paul. As melhores oportunidades surgem depois que a maioria dos investidores é estopada. Porque a grande queda já está lá em cima. Eles não podem simplesmente apertar o botão e entrar, porque não há liquidez suficiente para que entrem em grande volume. Então, eles precisam manipular centenas de investidores como você, puxando-o para um lado, atingindo seu stop loss. O que, na verdade, desencadeia um fluxo de liquidez que permite a entrada deles. Esses candles são manipulados, e é por isso que também os chamamos de candles de manipulação. Eles acontecem diariamente, permitindo que as grandes instituições entrem e saiam de suas operações. Portanto, o mais importante para entender como esse scalper de Touch and Turn se aproveita desse fenômeno é que, na maioria das vezes, esses candles se invertem. E é aí que reside a estratégia. Essa é a vantagem que estamos usando. Caso ainda haja alguma dúvida se
O que você está vendo é ou não uma vela de manipulação. Deixe-me mostrar uma maneira fácil de descobrir. O que precisamos fazer é mudar para o gráfico diário do ativo que estamos negociando e adicionar o indicador ATR, Average True Hand. Você não precisa fazer nenhum ajuste, basta usar a configuração padrão de 14 dias. Este indicador nos dará um valor numérico. E, neste caso para a Netflix, é de $3,53. Vou anotar isso. Então, o que esse número representa? Bem, ele representa a variação média da Netflix nos últimos 14 dias. Ou seja, uma alta de $3,53 ou uma queda de $3,53 em um dia médio. 3,53, 3,53. Por que é tão difícil dizer 3,53? Portanto, a faixa de negociação inicial é um dos parâmetros mais importantes para o nosso sucesso como traders, independentemente de usarmos a estratégia de toque e giro ou outra. E aqui está o que queremos determinar, voltando ao gráfico de 15 minutos, se o tamanho da vela que delimitamos for igual ou superior a 25% da faixa diária, então é uma vela de manipulação. Aqui está o cálculo básico para descobrir isso. Pegamos nossos $3,53 e multiplicamos por 25%. O que resulta em 88 centavos. Então, se a diferença entre a máxima e a mínima dessa vela for superior a 88 centavos, então é uma vela de manipulação. Você verá que a mínima dessa vela é de $93,24. E a máxima é de $94,7, o que representa uma diferença de cerca de $1,5, bem acima da faixa de 88 centavos. Portanto, esta é definitivamente uma vela de manipulação. Isso conclui o segundo passo, que também foi bastante simples. Agora, vamos para o terceiro passo, que é criar a vela perfeita. Operar com essa configuração também será bem simples. Então vamos voltar para a posição vendida de 15 minutos e mudar para um período menor. Para esta estratégia, prefiro usar o período de 1 minuto. E é o que continuarei usando no restante desta demonstração. Veja como a faixa de abertura de 15 minutos se parece em um período de 1 minuto. O que queremos fazer aqui é colocar a ordem limite na extremidade da faixa. Uma ordem limite é uma ordem que você coloca para instruir seu software de negociação a entrar em uma operação somente quando o preço atingir esse nível específico. Como a vela de manipulação foi negativa com alta probabilidade de reversão, quero colocar uma ordem limite para comprar na mínima da faixa. Se a vela de manipulação fosse positiva, eu colocaria uma ordem limite para vender na máxima da faixa. O motivo pelo qual essa estratégia é chamada de Touch and Turn, toque e inversão, é porque o que geralmente acontece quando temos liquidez confirmada. A abertura do candle indica que o preço tocará a mínima pelo menos mais uma vez e depois reverterá a tendência. Portanto, o que queremos fazer aqui é colocar uma ordem de compra com limite, long limit order, e a colocamos aqui. Em seguida, definimos um nível de lucro-alvo no nível de Fibonacci de 38,2, que é o nível para o qual o preço geralmente retorna após um toque e reversão. Por fim, definimos o nível de stop-loss, para que tenhamos uma relação risco-retorno de 2:1. Proporção, então isso significa que queremos que o lucro-alvo seja 2 vezes maior que o stop-loss, e o lucro-alvo aqui é de 56 centavos. O que significa que nosso stop-loss deve ser metade disso, ou seja, 28 centavos. Que seria bem aqui. Então, nossa operação está configurada, definimos a ordem limite, definimos o lucro-alvo e definimos o stop-loss. Vamos ver como se desenrola. O preço está caindo até a ordem limite já no minuto seguinte. Então agora estamos na operação de compra. Vamos avançar e ver o que acontece. Estamos tocando o fundo da faixa de preço aqui e o tocamos mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes que o preço finalmente reverta e alcancemos nosso lucro-alvo aqui. E isso não é uma escolha aleatória. Se olharmos para trás, temos esse padrão aqui também. Temos uma abertura positiva. Usamos os níveis de Fibonacci. Então estamos entrando na operação de venda aqui e em seguida, estamos ultrapassando um pouco o teto. Mas com o stop-loss aqui, estamos bem e então atingimos a meta de lucro. Então, novamente, uma operação perfeita. No dia anterior, não fizemos nenhuma operação, pois só entramos em operações na
Direção oposta à da vela de manipulação. Vamos para o dia anterior. Aqui temos uma abertura positiva. Vou traçar os níveis de Fibonacci e, em seguida, colocamos a ordem de venda limitada aqui. Entramos na operação de venda e atingimos a meta de lucro apenas alguns minutos depois. Portanto, este é um clássico exemplo de touch and turn, toque e reversão. Eu queria mostrar também uma operação perdedora e, na verdade, precisei rolar a página até 15 de dezembro para encontrar uma. Então, aqui está uma operação perdedora. Temos a faixa de abertura aqui. Entramos na operação quando o preço toca o fundo da faixa, mas ele nunca reverte. Então, na verdade, estamos rompendo a faixa e atingimos o stop loss aqui. Isso é apenas uma perda em todo o mês de dezembro. Essa estratégia funciona muito bem e tem funcionado por décadas. Funcionou tão bem, na verdade, que decidi criar um robô de negociação, para que eu possa simplesmente deixá-lo operar com esse scalper de toque e reversão em qualquer índice, qualquer ação, a qualquer momento. E vou disponibilizá-lo gratuitamente para vocês, mas em troca, talvez vocês possam rolar a página para baixo e dar um like neste vídeo. Eu agradeceria. Então, vou operar com essa estratégia em um mercado real. Mas antes disso, vamos repassar esses 3 passos mais uma vez, para deixá-los um pouco mais claros. Primeiro, esperamos o fechamento da vela de 50 minutos. Por exemplo, temos uma vela de abertura vermelha negativa. Feito isso, o primeiro passo é projetar essa faixa de abertura para o futuro com a retratação de Fibonacci, para termos uma visualização clara da faixa de abertura e do nível de lucro-alvo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é confirmar se esta é uma vela de liquidez. Novamente, fazemos isso calculando a média da faixa de preço dos últimos 14 dias e confirmando se a faixa desta vela é pelo menos 25% dessa média. Se pudermos confirmar isso, passamos para o terceiro e último passo, que é configurar a operação perfeita. Para isso, vamos para o gráfico de 1 minuto e colocamos uma ordem limite. Vamos colocar compra no mínimo da faixa de preço, pois a vela de manipulação era vermelha. Em seguida, definimos o nível de lucro-alvo para o nível de Fibonacci de 38,2 e o stop loss para metade do nível de lucro-alvo, ou seja, metade dessa faixa de preço. Ok, então agora que configuramos a operação perfeita, temos o nível da ordem limite, o nível de take profit e o nível de stop loss. Esses são os 3 passos. É tudo o que precisamos fazer. Deixe-me mostrar o que geralmente acontece após 15 minutos de abertura do mercado. O preço sobe um pouco, talvez por 3 minutos, e depois começa a cair novamente. O que normalmente acontece é que o preço toca e reverte novamente na parte inferior da faixa de preço. Cai com um toque aqui, a ordem limite é executada e, então, atinge o nível de lucro-alvo. E por que geralmente atingimos o nível de lucro-alvo? Por que essa estratégia tem uma taxa de acerto tão alta? Bem, porque existem apenas 4 cenários possíveis para onde o preço pode ir todos os dias. E em 3 desses cenários, o preço ultrapassará nosso nível de lucro-alvo. Primeiro cenário é romper a faixa de preço, mas antes disso, na maioria dos casos, o preço sobe para ganhar força pelo menos uma vez antes de romper. O segundo cenário é que permaneceremos dentro da faixa de preço durante todo o dia, o que significa que o preço oscilará dentro dessa faixa, ultrapassando o nível de lucro-alvo. O terceiro cenário é que ocorra uma reversão completa do preço e um rompimento da faixa para cima. Isso ainda significa que o preço ultrapassará o nível de lucro-alvo. O único cenário em que não atingimos o nível de lucro-alvo é se o preço romper a faixa no primeiro toque. O primeiro cenário é uma vitória, o segundo é uma vitória, o terceiro é uma vitória. O quarto é uma derrota, mas, como mostram esses testes retrospectivos, isso acontece em menos de 30% das vezes. Agora, vou mostrar como operar isso ao vivo. Já são 13 horas, então perdi a abertura do mercado, mas voltarei amanhã para operar com vocês. Bom dia, pessoal. Faltam uns 10 minutos para o mercado abrir e, hoje vou operar ao vivo com essa estratégia de scalping, touch and turn. Lembrem-se dos passos. Primeiro, vamos aplicar o que eu chamo de
Fibonacci na primeira vela de abertura de 15 minutos. Depois, vamos confirmar se essa vela é de liquidez. E, por fim, vamos ajustar a entrada perfeita. Se não conseguirmos essa oportunidade hoje, volto outro dia. Mas se você está assistindo, significa que eu mantive a entrada. E, atenção para o spoiler, significa que vai acontecer hoje. Ok, o mercado abre em 2 minutos. Vou operar isso no Metacrawl hoje e vamos começar descobrindo qual é o ATR, Average True Hand. Vou para o gráfico diário e vou abrir o indicador ATR. O ATR está em 17,7. $25. Vamos anotar isso. E voltar ao gráfico de 15 minutos. O mercado abre em cerca de 5 segundos e aqui vamos nós. Ok, então está abrindo com um gap de baixa. Lembre-se, estamos esperando o candle fechar completamente para confirmar se é um candle de liquidez. Para ser um candle de liquidez, ele precisa ter uma amplitude de 25% ou mais da sua amplitude média verdadeira, ATR. Enquanto esperamos o candle de 15 minutos fechar, podemos calcular isso agora. A amplitude média verdadeira foi de $17,75. 25% vezes isso dá $4,44. Isso significa que se o candle tiver uma amplitude maior que $4,44, é um candle de liquidez. Ok, faltam 5 segundos para o fechamento deste candle de 15 minutos e a amplitude está acima de $4,44. Ok, então o candle fechou com uma variação de $4,64. O que significa que é um candle de liquidez confirmado. Ok, agora vamos usar o indicador de retratação de Fibonacci para conectar o ponto de preço mais alto que vimos com o ponto de preço mais baixo e estendê-lo para o futuro. A mínima está em 662 e a máxima em 667. Como você pode ver aqui, configurei minha própria ferramenta de desenho de Fibonacci, que também exibe os níveis de stop loss. Isso torna a negociação com essa estratégia ainda mais rápida. E você provavelmente também pode fazer isso no seu software de negociação. Mas se você quiser usar o software de treinamento que eu uso, chamado ProRealTime, há um link para ele na descrição abaixo. Ok, então essa variação de abertura de liquidez de 15 minutos e os níveis de Fibonacci que acabamos de desenhar serão de grande importância para o resto do dia. Então, agora a única coisa que resta a fazer é colocar a ordem limite. Como essa vela de manipulação foi positiva, vamos colocar uma ordem limite para vender no topo da faixa de preço. Para isso, vamos usar um time frame menor, de 1 minuto, que oferece mais controle e visibilidade. Em tempo real, clique aqui para colocar a ordem limite. Estou colocando a ordem de venda aqui, com alvo de lucro em 61,8. E stop loss aqui em cima. Agora é só esperar. Lembre-se, só entramos na operação se for nos primeiros 90 minutos após a abertura do mercado. O preço continua subindo, nos aproximando do nível da ordem limite. Acabamos de entrar na operação, agora são 10 horas da manhã. Vamos ver se continua subindo ou se é um clássico toque e reversão. O preço continua subindo, mas ainda não chegamos nem à metade do stop loss. É isso que eu quero ver, o preço está caindo novamente, isso é muito promissor, o preço está caindo mais. Agora só queríamos aumentar o preço em alguns centavos e atingimos a meta de lucro. Aqui atingimos a meta de lucro e nossa operação está fechada. Estamos no dinheiro. Agora são 10h28 da manhã. Ok pessoal, isso conclui o vídeo de hoje. Espero que tenham achado útil essa estratégia de scalping, touch and turn. Me digam como funciona para vocês, eu tenho outras estratégias no meu arsenal também. Me contem nos comentários e eu farei outro vídeo como este e gostaria de terminar com um lembrete: resultados históricos não garantem resultados futuros. Então, mesmo que essa estratégia tenha se mostrado eficaz ao longo de anos e décadas, ela pode parar de funcionar. Então, por favor, avaliem-na regularmente. E saibam que essa estratégia funciona melhor em algumas ações e pior em outras. Então vocês precisam avaliá-la na ação que estão negociando. Ok, pessoal, até mais, bons negócios e obrigado por assistirem. Tchau!